O que leva uma pessoa a ir sozinha para onde até profissionais experientes descem em equipas? O desejo de se testar ou a vontade de provar algo a si mesmo? Por vezes, a resposta a esta pergunta fica a 1 quilômetro de profundidade debaixo da terra, juntamente com quem a procurava. Hoje, vamos falar sobre um incidente que ocorreu em novembro de 2020 na caverna Veriofkina. Na opinião de muitos, este é um dos casos mais trágicos da história da espeleologia. Uma história onde cada erro se somava numa corrente da qual já não havia saída. Sergei Kozeyev vivia em Sochi. O seu estilo de vida não podia ser considerado sedentário. Ele praticava ativamente multiturismo, fazia caminhadas nas montanhas, descia rios em jangadas e explorava cavernas. Um homem que procurava emoções fortes, mas fazia-o mais para si do que para marcar pontos nas redes sociais. Em novembro de 2020, ele planeou uma viagem à Abkházia. Começou a recolher informações na internet, a traçar a rota, a estudar as cavernas que planeava visitar. Entre elas estava a caverna Veriofkina. Aparentemente, ele compreendia que se tratava de um lugar sério. Mas compreender e sentir a dimensão são coisas diferentes. É preciso dizer algumas palavras sobre este lugar, porque sem entender a sua dimensão, a história que se segue perde metade do seu horror. A caverna S115 foi descoberta em 1968. Em 1986, foi rebatizada em honra do espeleólogo Alexandre Veriofkina, que morreu em 1983 ao atravessar um sifão na caverna Su-Akan, localizada no maciço de Saritala. Já naquela altura, a caverna recebeu o nome de um homem que não regressou de debaixo da terra. A caverna está localizada no Planalto de Arabica, na Cordilheira de Gagra, no Cáucaso Ocidental. De acordo com o levantamento topográfico de 2017, a profundidade da sua parte conhecida atinge 2.204 metros. A expedição de março de 2018 mediu a profundidade do Lago do Sifão, o que acrescentou mais 8 metros. A profundidade final foi de 2.212 metros. Não se trata apenas de uma pequena gruta com passagens estreitas, embora essas secções também existam. É um sistema gigantesco com salões enormes que se estende por mais de 2 quilômetros sobre a terra. Imaginem, descem o equivalente a 7 torres Eiffel, uma em cima da outra, só que para baixo, na escuridão, no frio, onde cada metro não é um passeio, mas sim trabalho com cordas, ascensores e dispositivos de descida. A umidade no interior é extremamente alta, o ar está literalmente saturado de água. A temperatura constante mantém-se nos mais 3,4 graus Celsius. Basicamente como num frigorífico. Mas um frigorífico não goteja água gelada sobre nós. Um frigorífico não nos obriga a mover, a forçar os músculos, a gastar calorias. Aqui trabalhamos e ao mesmo tempo congelamos. O corpo começa a tremer, os dedos perdem a sensibilidade. A respiração torna-se curta e rápida. A descida até às partes mais baixas da caverna leva mais de uma semana. É como uma escalada alpina, só que ao contrário, com acampamentos intermédios, instalação de cordas, remoção de escombros, superação de passagens estreitas. Os espeleólogos profissionais preparam-se para tais expedições durante meses. Planeiam a rota, calculam as reservas de comida, gás, pilhas para as lanternas. Dividem a carga entre os membros da equipa. E mesmo assim, os riscos permanecem. A caverna Veriofkina é uma das mais profundas do mundo. É apenas 20 metros menos profunda que a caverna mais profunda do planeta, Krubera. Em ambos os casos, estamos a falar de lugares onde o ser humano é um convidado, e não o mais desejado. A 1º de novembro de 2020, Sergei despediu-se da sua família, mas não lhes disse para onde ia. Apenas se despediu. Entrou no carro e partiu. Talvez não quisesse perguntas desnecessárias. Talvez tivesse medo que o tentassem demover. No seu próprio carro, foi para a Abkházia. A estrada para o Planalto de Arabica já é um desafio,
Estradas sinuosas, asfalto danificado, troços sem pavimento. Os últimos quilômetros têm de ser feitos a pé, carregando o equipamento. A subida ao Planalto são várias horas de caminhada com uma mochila pesada. As pernas doem, os pulmões ardem com o esforço. E isto antes mesmo de começar a descer para debaixo da terra. Ao chegar à entrada da caverna, Serguei fixou a corda e desceu o poço de entrada de 30 metros de profundidade. 30 metros de descida vertical é a altura de um prédio de 10 andares, só que ao contrário. Para a escuridão, onde o feixe da lanterna corta o espaço num cone estreito, e para além dele, nada, escuridão total, o eco das gotas, o frio que trespassa imediatamente a roupa. Lá embaixo, ele transferiu os seus pertences para 3 sacos de transporte, e não os seus, mas os que tinham sido deixados por uma expedição do Clube de Espeleologia Perovo. Sacos velhos, esquecidos ou deixados de propósito para futuras expedições. Ele usou-os. Talvez tenha pensado que era um sinal, que tudo estava previsto, que não estava sozinho. Depois disso, continuou a descer. A partir daí, já não é apenas um poço. É um labirinto. Passagens estreitas onde é preciso espremer-se de lado, salões onde a lanterna não alcança o teto, saliências onde é preciso escolher cuidadosamente os pontos de apoio. E por todo o lado, umidade. As cordas estão escorregadias, as luvas molhadas, a respiração fica ofegante com o esforço. A 380 metros de profundidade, havia um acampamento onde ele deixou parte do equipamento. Uma pequena plataforma onde se pode descansar, organizar as coisas, comer algo. Aqui ainda é relativamente fácil. Mais à frente, mais difícil. Ele desceu ainda mais, até o acampamento a 600 metros de profundidade. 600 metros debaixo da terra. Este já é outro mundo. Os sons aqui são diferentes. O tempo passa de outra forma. Não há dia nem noite. Apenas a luz da sua lanterna e a escuridão para além dela. Ali, ele passou quase uma semana, como evidenciavam os vestígios da sua presença. O acampamento subterrâneo dos espeleólogos estava vazio e Serguei tornou-se o seu único habitante. Imaginem, estão a uma profundidade de 600 metros. Acima de vocês, meio quilômetro de rocha. À vossa volta, um silêncio absoluto, por vezes quebrado pelo som distante de água a cair. O ar é úmido, pesado. A temperatura está um pouco acima de zero. A respiração transforma-se em vapor. O saco-cama está constantemente úmido, por mais que o tentem secar sobre o fogareiro. No acampamento havia um depósito. Comida, botijas de gás e outro equipamento deixado pelos participantes de expedições anteriores. Conservas, papas liofilizadas, barras de chocolate, gás para o fogareiro, para cozinhar e ferver água. Serguei usou ativamente estas reservas. Provavelmente sabia que pertenciam a outros. Mas aqui, a esta profundidade, muitas regras deixam de funcionar. O principal é sobreviver. A julgar pelas capturas de ecrã encontradas mais tarde no seu telemóvel, a preparação para esta viagem demorou mais de um ano. Encontraram uma cópia de um artigo da Wikipédia e vários relatórios de espeleólogos sobre a caverna Veriofkina. Ele leu, estudou, tentou perceber o que o esperava. Mas ler relatórios e a realidade são como a diferença entre um mapa e o terreno. O mapa não transmite o frio. O mapa não mostra como as mãos se cansam de trabalhar com os ascensores. O mapa não explica o que é estar suspenso numa corda na escuridão total e perceber que a pessoa mais próxima pode estar a centenas de quilómetros de distância. Nos poucos dias em que viveu no acampamento a 600 metros de profundidade, ele provavelmente preparou a rota e planeou a descida para secções mais profundas da caverna. Organizou o equipamento, verificou as cordas, pensou para onde ir a seguir. Talvez tenha hesitado.
Talvez tenha percebido que estava no limite, mas algo o impelia a continuar. A certa altura, Sergei começou a descer e atingiu a marca de 1100 metros debaixo da terra. 1100 metros. Mais de 1 quilômetro de descida vertical. Isto já não é turismo. É um teste extremo até para profissionais. Nesta parte, a umidade é especialmente alta e, sem o equipamento adequado, uma pessoa começa rapidamente a congelar. A água goteja de cima. A roupa fica encharcada. O corpo perde calor. Começam os tremores, primeiro leves, depois mais fortes. Os músculos contraem-se. Os movimentos tornam-se desajeitados. A reação abranda. O cérebro começa a funcionar pior. Cometemos erros. Erros simples, estúpidos, que em condições normais nunca cometeríamos. Mas, aparentemente, ele queria explorar salões de difícil acesso. Queria ver o que poucos viram. Queria chegar ao limite. Agora, avancemos para agosto de 2021. Uma expedição do Clube de Espeleologia Perovo de Moscovo chega à caverna. Uma expedição de rotina. Eles planejavam continuar a exploração das partes inferiores da caverna, reabastecer os depósitos, medir novas secções. À entrada, notam a corda que Sergei tinha fixado. Vê-se logo que algo está errado. A corda está montada de forma estranha. Segundo eles, estava fixada com violação das regras de segurança, sobre uma saliência e numa chapeleta antiga. Uma chapeleta é uma âncora de metal que se crava na rocha para fixar a corda. Uma chapeleta antiga pode não aguentar a carga. Qualquer espeleólogo sabe disso, mas Sergei ou não sabia ou decidiu arriscar. No fundo do poço de entrada, os membros da expedição encontraram uma mochila com barras de chocolate mofadas, crampons novos e bastões de trekking. Mofo na comida significa que a mochila estava ali há muito tempo. Meses. Num ambiente úmido, tudo ganha mofo rapidamente. Eles desceram mais, já a perceber que alguém estranho tinha estado ali. No acampamento, a 600 metros de profundidade, descobriram que alguém tinha usado seu depósito, consumiu a comida e o gás que eles tinham deixado para si próprios. Vestígios de presença, embalagens usadas, botijas vazias. A seguir, começa o pior. Finalmente, ao iniciarem a descida para os pontos mais baixos da caverna, os espeleólogos encontraram Sergei. O seu corpo estava suspenso na corda, a meio de uma descida profunda, 3 metros acima de uma saliência. É uma visão impossível de esquecer. Um homem suspenso numa corda na escuridão total, imóvel, sozinho, rodeado de silêncio e frio absolutos. A lanterna ilumina a silhueta e percebe-se imediatamente que já não é uma pessoa viva. Eis como os próprios espeleólogos descrevem a cena. A 4 de agosto de 2021, a expedição do Clube Perovo descobriu o corpo de um desconhecido a uma profundidade de 1.100 metros debaixo da terra. A vítima estava suspensa na corda, em 2 ascensores com longes compridos sem estribos. 3 metros acima de uma saliência. Estava vestido com um macacão de algodão camuflado e botas de trekking. A julgar pelo estado do corpo, a morte ocorreu há muito tempo, há cerca de 1 ano. Na saliência debaixo dele estava uma mochila, onde encontramos 2 telemóveis e um multitool. Jumars, ou ascensores, são dispositivos que permitem subir pela corda. Longes compridos são as fitas que nos ligam aos ascensores. Estribos são laços especiais para os pés que facilitam a subida. Sergei não os tinha. Isso significa que ele estava tentando subir apenas com os braços. É esgotante. Os braços cansam-se em minutos. Os dedos ficam dormentes. A força do aperto diminui e, a certa altura, simplesmente ficamos suspensos. E não conseguimos mover-nos mais. Assim, o corpo de Sergei ficou suspenso na corda, no meio da caverna, por mais de 9 meses. 9 meses na escuridão, na umidade, no frio, sozinho, a mais de 1 quilômetro de profundidade. Os espeleólogos chamaram as equipes de resgate.
Com a ajuda da organização de busca Lisa Alert e dos telemóveis do falecido, a identidade foi rapidamente estabelecida. Os telemóveis preservaram-se, contactos, fotografias, correspondência. Descobriu-se que Sergei estava a ser procurado desde dezembro de 2020. Deixou mulher e 2 filhos. Eles não sabiam para onde ele tinha ido. Procuraram por todo o lado. Contactaram a polícia, pediram ajuda a voluntários. Tinham esperança. E ele, durante todo este tempo, estava suspenso aqui, a 1 quilómetro debaixo da terra. A viúva pediu aos espeleólogos que trouxessem o corpo do marido à superfície, para o enterrar, para fechar esta história. Mas a tarefa revelou-se extremamente difícil. Primeiro, simplesmente retirar uma pessoa de uma profundidade de mais de 1 quilómetro já é por si só uma tarefa complicada. Não é como evacuar uma vítima de uma montanha. Aqui não se pode usar um helicóptero. Não há espaço aberto. Há passagens estreitas, poços verticais, salões com pedras instáveis. Cada metro de subida é trabalho com cordas, polias, sistemas de segurança. São horas de esforço físico. É um risco para as pessoas vivas. Segundo, ele esteve suspenso na corda durante 9 meses em alta umidade. Não é difícil adivinhar que o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que representava uma ameaça para a saúde dos participantes da operação, perigo biológico. Um cheiro do qual é impossível livrar-se, risco de infecções, tensão psicológica. O espeleólogo Yevgeny Snetkov comentou a situação da seguinte forma: é importante que as pessoas compreendam o quão difícil e perigoso é descer a cavernas. Na Abecácia, há muitas cavernas profundas, longas e subaquáticas, onde, tanto quanto sei, pessoas despreparadas mergulham. Isso pode acabar em tragédia. Qualquer caverna que pareça simples e segura pode transformar-se numa armadilha mortal durante a chuva. A água começa a correr pela caverna em torrentes que arrastam tudo no seu caminho, incluindo quem lá desceu. A água sobe rapidamente, em minutos. Não se consegue sair. Seremos simplesmente arrastados. Cavernas fáceis praticamente não existem. Mesmo naquelas onde as pessoas vão com frequência, há sempre o risco de ser atingido por uma queda de pedras, um desmoronamento, cair numa armadilha, ficar preso numa fenda, etc. Os perigos numa caverna são muitos e nem sempre são óbvios para uma pessoa inexperiente. Uma pedra pode cair de cima sem aviso. A corda pode romper-se contra uma aresta afiada de rocha. Um mosquetão pode não fechar completamente. A lanterna pode apagar-se, as pilhas podem acabar e ficamos na escuridão total. Por isso, é preciso ter extremo cuidado com as cavernas. Estas palavras não são uma tentativa de assustar, são apenas a realidade. A caverna não perdoa erros. A evacuação do corpo de Sergei só foi concluída a 17 de agosto. Toda a operação durou 14 dias. 14 dias de trabalho extremamente árduo. Participaram quase 30 pessoas. 30 pessoas que arriscaram a sua saúde e vida para trazer à superfície alguém que já não voltaria. Primeiro, foi reunido um grupo de espeleólogos capazes de preparar os restos mortais para o transporte e de desinfetar o equipamento e o local da tragédia. Isto requer competências especiais, equipamento especial, preparação psicológica especial. Às 5 da tarde de 12 de agosto, o grupo de preparação dos restos mortais entrou na caverna. A descida até os 1.100 metros demorou várias horas. À meia-noite, estavam no acampamento a 600 metros de profundidade. Descansaram, comeram, verificaram o equipamento. A seguir, mais 500 metros para baixo. Pelas 2 da tarde de 14 de agosto, os restos mortais estavam embalados. É um trabalho difícil de descrever. Um corpo que esteve nestas condições durante 9 meses não se preserva. É preciso trabalhar com muito cuidado. Embalar em sacos herméticos especiais, camada por camada, para que nada vaze, para que não haja cheiro.
Os espeleólogos começaram a subir para o acampamento 600. 8 pessoas desceram ao seu encontro, para ajudar, para substituir os que já estavam cansados, para dividir a carga. 15 sacos com os restos mortais foram transportados para o acampamento 600 no dia 14 de agosto, e depois toda a carga foi levada para a superfície. 15 sacos. Cada um teve de ser içado através de passagens estreitas, poços verticais, desmoronamentos. Cada metro é um esforço. O suor mistura-se com a condensação. As mãos ficam em ferida por causa das cordas. Os músculos ardem de cansaço. O trabalho de transporte dos sacos foi feito com especial cuidado para evitar a despressurização. Isso poderia ameaçar a saúde dos participantes da operação. Uma ruptura num saco e todo o equipamento teria de ser desinfetado. Todos os participantes teriam de ser testados para infecções. Todos trabalharam em fatos macaco de PVC. Isolamento total do ambiente exterior, porque não havia outra forma. O que causou a morte do turista é agora difícil de dizer. Afinal, ele esteve suspenso na corda durante 9 meses. E o corpo decompôs-se quase por completo. A perícia, em tais casos, pode apenas fornecer suposições gerais, mas não um quadro exato. Uma das versões sugere que ele poderia ter caído de uma altura, batido com a cabeça na corda ou numa saliência e morrido devido a um traumatismo. Mas esta versão parece menos provável. Se ele tivesse caído, o corpo provavelmente não teria ficado suspenso de forma tão precisa nos ascensores. Uma versão mais realista sugere o seguinte: numa descida tecnicamente complexa, ele não conseguiu lidar com as cordas, ficou preso e simplesmente congelou até a morte. Ele estava vestido com um fino macacão de algodão em vez de um fato impermeável. O algodão encharca, o algodão molhado não aquece. O corpo começa a perder calor. Primeiro, as extremidades arrefecem. Depois, começam os tremores. Depois, os tremores param. É um mau sinal. Significa que o corpo já não consegue aquecer-se. A consciência fica confusa. As reações abrandam. E, a certa altura, simplesmente adormecemos. Para sempre. Talvez ele tenha tentado subir, tentado libertar-se, mas as mãos já não obedeciam. Os dedos não agarravam. Os ascensores bloquearam. E ele simplesmente ficou suspenso. E esperou. Esperou que alguém viesse. Mas ninguém veio, porque ninguém sabia onde ele estava. Esta história faz lembrar o caso de Tony Kurtz, que na face norte do Eiger também ficou preso numa corda após cometer um erro, e morreu a poucos metros do resgate. As equipes de resgate viam-no, ouviam-no, mas não conseguiam alcançá-lo. E ele estava suspenso na corda, a morrer, de frio, de exaustão, porque as forças se esgotaram. Sergei não era um espeleólogo profissional. A sua experiência era claramente insuficiente para uma descida como esta. Afinal, é uma das cavernas mais profundas do mundo. É um lugar onde até os profissionais vão com receio, com preparação, em equipa. Além disso, ao instalar as cordas, ele negligenciou as técnicas de segurança e poderia muito bem ter cometido um erro que o fez ficar preso nas cordas. Um erro, uma corda mal fixada, um momento de desatenção, e foi tudo. Mas o erro principal foi não ter informado ninguém para onde ia. Não avisou as equipas de resgate, não deixou coordenadas, não disse nada aos seus entes queridos. Foi sozinho, sem um parceiro, sem segurança, sem comunicação com o mundo exterior. Talvez ele não tenha morrido imediatamente. Talvez tenha ficado algum tempo suspenso nas cordas, à espera de ajuda, a ouvir a escuridão, a sentir o corpo a congelar, a perceber que era o fim. Dificilmente as equipas de resgate teriam conseguido salvá-lo. A roupa e o equipamento não eram adequados para aquelas temperaturas e umidade.
Mas se ele tivesse um parceiro, muito provavelmente esta história teria tido um desfecho diferente. Um parceiro teria notado que algo estava errado. Um parceiro tê-lo-ia ajudado a libertar-se. Um parceiro teria dado o alarme. Um parceiro não o teria deixado ficar suspenso e congelar sozinho. Mas assim, ele ficou só, a 1 quilômetro de profundidade, na escuridão, no frio, e esteve ali suspenso durante 9 meses, até ser encontrado.